Saudações racionais, salve a todos. Livros Universo em Desencanto, sexto volume da obra, página 221. A fase da volta de todos ao seu mundo de origem. E assim, todos com o livro nas mãos, todos dentro da fase, a fase de aparelho racional. Como o aparelho racional, cessa o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida. E assim, ninguém mais vai querer ficar como animal racional. Porque, como animal racional, o sofrimento é dia e noite. Porque é animal. E o animal precisa sofrer para deixar de ser animal. Então, uma vez todos cientes que o animal racional, para deixar de ser animal racional, precisa sofrer muito, ninguém mais vai querer ser animal racional, porque ninguém está disposto a sofrer mais do que já tem sofrido. Então, todos, imediatamente passando para a fase que aí está, a fase de aparelho racional. E uma vez passando para a fase de aparelho racional, cessa o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida, porque já não é mais animal racional. Não está mais sujeito ao sofrimento. Passou para a fase de salvação. Passou para a fase de imunização, imune ao sofrimento. Assim que o animal racional, o povo, tiver convicção e certeza disso, todos estarão com os livros nas mãos. Todos dentro da fase, porque como animal racional é como estão vendo, todos penando, todos sofrendo, todos padecendo, ricos de sofrimento. Como animal racional, ninguém tem sossego, ninguém tem paz. As alegrias são momentâneas, agonizando, e o sofrimento aí martelando, noite e dia. Como animal racional, não podem ter felicidade. Como animal racional, não podem viver em paz. Então, quando todos tiverem ciência disso, ninguém mais quer ficar admitindo uma fase que já passou. Como animal racional, é briga, aborrecimento, discussões, descontentamento, inferno em vida, tudo de ruim. Persegue o animal racional para que o animal racional, por meio do sofrimento, deixe de ser animal. O sofrimento dando a entender ao animal racional que essa fase já passou. Já entrou outra fase há muito, que é a fase de aparelho racional. Para cessar o sofrimento da vida, para cessar o sofrimento do corpo, tem que entrar para a fase que já chegou no mundo há muito, a fase de aparelho racional.
Então, todos com o livro nas mãos. Sim, porque todos estão cansados de penar, cansados de sofrer, estão cansados de desacertos, estão cansados, enfim, de viver agonizando sem sossego dia e noite. Enquanto forem animal racional, todo sofrimento é pouco. Dores, doenças, desastres, enfim, tudo de ruim, porque o animal é preciso sofrer para deixar de ser animal, porque o animal é o melhor mestre do animal, é o sofrimento. Então, para deixarem de ser sofredores, tem que entrar na fase que já está aí, a fase de aparelho racional. Então, onde e como vou saber o que é esta fase? No conhecimento da imunização racional. É que todos vão conhecer o que é essa fase de aparelho racional. Então, como aparelho racional, cessa todo o sofrimento do corpo e todo o sofrimento da vida, porque deixou de ser animal. Como animal, penando sempre sem sossego, aborrecimentos constantes, discussões, desarmonia, agonia, noite e dia. E assim, o sofrimento é para que o animal racional compreenda e entenda que esta fase já passou e que já entrou no mundo outra fase, que é a fase de aparelho racional. Como aparelho racional, adquire a felicidade verdadeira, a paz, a fraternidade verdadeira, enfim, porque passará a viver racionalmente e não como animal. Como animal racional, tem que viver assim, como vive, dando coice uns nos outros, desentendido de si mesmos. Como animal racional, não há entendimento, e os tormentos da vida do animal racional se multiplicam, como vem se multiplicando universalmente, ao ponto do animal racional não resistir mais viver assim, com esta vida de animal racional. Então, já entrou há muito essa fase, a fase de aparelho racional, para que saibam e conheçam o que é a fase de aparelho racional. Tem que ler e reler. Tem que ler para saber o conhecimento da imunização racional. Tem que ler o conhecimento racional, o conhecimento da fase de aparelho racional, porque o mundo entrou nessa fase. E assim, ninguém mais quer viver como bicho, quer viver como animal, porque não aguentam mais o sofrimento. Porque o sofrimento aperta de dia para dia, cada vez mais, de dia para dia se multiplica, a ponto de se tornar irresistível. E assim, o animal racional, se libertando por não aguentar mais a viver como animal racional,
como um bicho racional, tendo que entrar para a fase que aí está, a fase de aparelho racional. E para conhecer esta fase, que já entrou há muito, tem que ler para saber como é, porque são os livros da imunização racional. E assim, está aí o porquê que o sofrimento aumenta, cada vez se aperta mais, porque essa fase já passou, a fase de animal racional já passou, é uma fase superada, e por isso ninguém aguenta mais viver como estão vivendo. Ninguém aguenta mais viver assim. A vida se tornou insuportável e intolerante. A vida do animal racional chegou num ponto tal que o animal racional vive desanimado, certas horas desanimado de viver como vive, porque essa fase já passou. E a fase assim já passada, ninguém se entende mais, nem a si mesmos. E assim, daqui um pouquinho, todos com o livro nas mãos, dentro da fase de aparelho racional. E isto é para já, não é para amanhã, é para agora, porque a fase está aí e o povo está em busca de novos conhecimentos para abolir o sofrimento, porque como animal racional já não aguentam mais de tanto sofrer. A continuação dessas mensagens se encontra nos livros Universo em Desencanto. Saudações racionais. Salve a todos.